Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre membrana celular. Nós já estudamos as células, as suas características principais. Agora nós vamos estudar as estruturas mais especificamente que formam essas células. E o que é a membrana celular? A membrana celular é um envoltório fino e poroso que envolve a célula, formando divisões internas e protegendo essa célula, isolando essa célula do ambiente externo. Imagine uma casa sem as paredes internas e externas. Como seriam os ambientes dessa casa? Ficaria uma coisa estranha, né? O banheiro e a cozinha compartilhando o mesmo espaço. Então, a membrana celular também tem essa função de proteger toda a célula e criar divisões internas. Agora vamos destacar as principais funções da membrana celular relacionada com a manutenção do equilíbrio da célula no organismo. O primeiro nós já começamos a falar, que é delimitar, separar o ambiente intra e extracelular, ou ambiente interno e externo da célula. A membrana celular também controla a entrada e saída de substâncias, de íons, de água, de moléculas e etc. Mas isso nós vamos estudar com bastante cuidado em transporte celular. A membrana celular também ajuda a manter o equilíbrio interno da célula. O ambiente extracelular ele está sujeito a diversas alterações ao longo de um dia, por exemplo. Mas o ambiente interno da célula precisa se manter equilibrado e a membrana faz com que isso aconteça. Ela também detecta os sinais do ambiente externo. Por ela ser a estrutura mais externa da célula, é ela que sente as primeiras alterações do ambiente ou uma célula vizinha, por exemplo. E como é formada essa membrana celular? A membrana celular ela é formada por três componentes básicos: os fosfolipídios, proteínas e carboidratos. Nós vamos estudar os três mais detalhadamente. O fosfolipídio ele é formado por duas estruturas, basicamente, uma cabeça de fosfato e uma cauda dupla de ácidos graxos. Essa imagem, nós produzimos ela em sala de aula, lá no primeiro bimestre, quando nós estávamos estudando as células. Nós trouxemos a cebola, recortamos, coramos e montamos as lâminas e observamos ao microscópio óptico. Então, aqui eu estou mostrando uma célula de cebola, a membrana, que ela não é visível, mas ela é corada, bastante forte em azul, e aqui o detalhe de como se dá essa organização dos fosfolipídios, das proteínas e dos carboidratos, e cada um tem a sua função específica. Vamos estudar agora mais detalhadamente essas funções. Neste slide, podemos observar os três principais componentes que formam a membrana celular. Aqui os fosfolipídios, as proteínas destacadas em vermelho, inseridas e algumas ancoradas na membrana, e os carboidratos, ancorados do lado de fora da membrana celular. Então, vamos começar o estudo dos componentes pelos fosfolipídios. Ele é o principal componente que forma a membrana celular. É o mais abundante também e tem características muito importantes para dar essa organização à membrana necessária à sobrevivência do ser vivo. Então, ele é formado basicamente por duas estruturas, a cabeça, uma cabeça apolar, formada de fosfato. Essa estrutura tem uma característica de hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade por água, gosta de água. A outra estrutura é a cauda, uma cauda apolar, formada principalmente por ácidos graxos, que é um tipo de gordura, e tem como característica hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água, não tem afinidade por água. E essa característica é o que dá realmente a organização da membrana celular ser como ela é. Então, quando
esses fosfolipídios estão livres no meio aquoso ou na água, seja qual for, eles têm uma tendência de se ligarem pelas caudas, formando assim uma bicamada, duas, então uma bicamada, até se fecharem, se fundirem, impedindo que as caudas tenham contato com a água, e só quem terá contato com a água são as cabeças de fosfato, tanto do lado de dentro da célula, quanto do lado de fora da célula. Isso é uma característica específica dos fosfolipídios. Aqui, novamente, os fosfolipídios, a organização dessa membrana em bicamada lipídica, e aqui uma imagem produzida a partir de microscópio eletrônico, onde é possível perceber o conjunto das cabeças dos fosfolipídios, no centro as caudas dos fosfolipídios dos dois e a parte interna também ligando próximo das cabeças dos fosfolipídios, mostrando que esses fosfolipídios são também muito pequenos, não é possível observá-los ao microscópio óptico, apenas ao microscópio eletrônico, porque tem uma capacidade, uma potência de resolução muito maior. Aqui na escala microscópica, nós conseguimos ter uma ideia desse tamanho do fosfolipídios. Então aqui, ó, nós temos aqui 1 milímetro. 1 milímetro é equivalente àquele único traço que vocês têm na régua escolar, que vocês utilizam, por exemplo, nas aulas de geometria. Então, aquele 1 milímetro se encontra aqui. É visível ao olho nu? Sim, nós conseguimos ver o 1 milímetro ao olho nu e também ao microscópio óptico. A partir dele, nós só conseguimos observar com o auxílio de algum equipamento. Por exemplo, nós vimos células nas aulas de células, conseguimos ver no microscópio óptico, vimos em algumas salas bactérias, vimos também os cloroplastos, que tem uma função muito importante na fotossíntese, que nós vamos ver isso na aula de fotossíntese, mas os fosfolipídios, que são muito pequenos, só é possível ver ao microscópio óptico e mesmo assim nem com muitos detalhes, né? Não há equipamento hoje que consiga observá-lo detalhadamente como nós conseguimos ver, por exemplo, a célula, que é bem maior que ele. Agora vamos estudar um pouco mais sobre as proteínas. As proteínas desempenham muitas funções diferentes na membrana celular e elas também se encontram em formatos diferentes, em lugares diferentes. Nós podemos encontrar proteínas que atravessam toda a membrana, chamadas de proteínas transmembranas, ou proteínas ancoradas do lado de dentro, ou inclusive do lado de fora, chamadas de proteínas periféricas. Essas proteínas têm como função definir o limite das células, onde a célula acaba e começa o meio externo, por exemplo. Ela ajuda também na proteção, ela é capaz de sinalizar ou reconhecer um micro-organismo estranho, por exemplo, uma bactéria, selecionar o que entra e o que sai. Sim, elas podem servir de passagens para a entrada e saída de substâncias, o que nós vamos estudar melhor nas aulas sobre transporte celular. Ela tem a capacidade de captar sinais externos e passar esse sinal da parte externa para a parte interna celular e desencadear processos celulares. Então, quando há uma alteração no ambiente externo, as proteínas específicas sentem essa alteração, passam essa informação para dentro da célula, que vai desencadear processos como, por exemplo, para produzir uma proteína específica. Agora vamos ver um pouco mais dos carboidratos. Os carboidratos são também muito importantes e eles têm uma função bastante interessante, que é da identidade celular. São eles que definem quem é a célula, né? Então, uma célula do sistema nervoso não terá os mesmos carboidratos do fígado, por exemplo, ou do rim, ou do intestino. Então, eles vão definir ali quem é aquela célula. Eles também ajudam na adesão celular, que é necessária, por exemplo,
para que o óvulo e o espermatozoide se liguem e dê origem ao processo de reprodução. Eles também servem como reconhecimento. Esses carboidratos presos na membrana pelo lado externo servem como um ligante para os vírus e bactérias para se reconhecerem. E é dessa maneira que os vírus se ligam a algumas células e invadem os sistemas celulares. E também são bastante importantes na proteção celular. Eles ajudam no reconhecimento de micro-organismos estranhos e outras coisas também. Nós já vimos os elementos que formam a membrana, como eles se organizam para formar essa membrana. E agora nós vamos ver algumas propriedades dessa membrana, como, por exemplo, a assimetria, ou seja, ela não tem uma forma definida, não tem um elemento apenas para formar essa membrana. Os fosfolipídios que formam a membrana não são todos iguais. Então, e da forma como eles também se organizam do lado de fora, é diferente da forma como eles se organizam do lado de dentro. Por isso, nós chamamos que a membrana é uma forma assimétrica, não tem uma forma definida. A outra característica bastante importante é a permeabilidade seletiva. Como nós já dissemos, a membrana ela é porosa. As substâncias podem passar para dentro, como substâncias podem passar para fora. Mas, ainda assim, essas substâncias, para fazer essa movimentação, há um processo de seleção dessas substâncias. Então, nem tudo o que está fora entra, nem tudo o que está dentro vai para fora. Então, há processos que controlam o que entra e o que sai. Íons pequenos, moléculas bem pequenas, ou água, por exemplo, passam pelos fosfolipídios mesmos. Outras moléculas maiores vão utilizar proteínas de passagem, o que também nós vamos ver na aula sobre transporte celular. Outra característica importante é a fluidez. O que é isso? Então, os fosfolipídios e as proteínas e os carboidratos que formam todo esse conjunto, eles não ficam fixos apenas um lugar. Eles trocam de lugares o tempo inteiro. Inclusive, um fosfolipídio do lado de fora pode saltar para o lado de dentro e assim sucessivamente, ou trocar de lugar com o seu vizinho, e uma proteína também pode ser estar de um lado, depois estar de outro. Isso é uma característica da membrana, por isso que ela é chamada de mosaico fluido. Mosaico pela organização das proteínas e dos fosfolipídios, e fluido por causa dessa possibilidade de movimentação dos elementos que não ficam fixos no mesmo local. Outra capacidade que nós já falamos é a capacidade de fusão entre os fosfolipídios. Pela sua característica das caudas hidrofóbicas, tendem a se ligarem e a formar uma bicamada até se fundirem, formando uma esfera fechada, onde haverá água do lado de dentro e água do lado de fora, mas impedindo que as caudas que estão ligadas aqui no meio não tenham contato com a água. Agora chegou o momento de colocarmos em prática o conhecimento adquirido nesta aula. Muito tem se falado a respeito do uso do álcool 70% no combate a algumas doenças, como por exemplo no coronavírus. Eu pergunto a vocês, por que o álcool 70%? Não pode ser o 90% ou o 100%? Como a concentração do álcool pode influenciar no controle desses micro-organismos? Todos os micro-organismos vão ser afetados da mesma forma, tanto bactéria quanto os vírus. Todos os vírus também serão afetados do mesmo modo? Eu vou deixar essas questões para vocês. E uma outra coisa, o que é esse 70%? 70% significa que em 1 litro a gente tem 70% de álcool e 30% de água. Então, todos esses aspectos são muito importantes no combate
a diversos tipos de doenças, que eu espero que vocês pesquisem, utilizem o material dessa aula como um apoio, respondam, deixem essas questões no caderno para que no momento apropriado nós venhamos revisá-las e discuti-las melhor. Aqui eu deixo algumas questões para vocês, que eu peço que vocês copiem no caderno, mantenham no caderno, que no momento apropriado nós vamos revisá-las e discuti-las. Então, essas primeiras 4 questões aqui são de alternativas, são questões dissertativas, para vocês explicarem com as próprias palavras, que depois adiante, assim que voltarmos, no momento mais adequado, nós vamos conversar sobre elas. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.